Um homem estava dirigindo tão mal nas ruas de Bristol, na Inglaterra, que a polícia resolveu parar o cara, achando que ele estava drogado, dopado, alguma coisa assim. Mas aí, quando prenderam ele, fizeram todos os testes e descobriram que ele não estava sob efeito de nenhuma droga, a não ser um drum and bass pesadíssimo. O cara foi condenado pela utilização de altas doses de drum and bass e por isso ter alterado o modo como ele dirige. A minha pergunta é, a gente pode ficar chapado de música? Então, eu tô aqui tentando pensar. Não pode. Qual critério usaram para dizer que ele estava sem condições de dirigir? Ele estava embriagado ou ele estava fora Não sei. A notícia das funções cognitivas normais dele? Porque ele estava chacoalhando no carro? Ah, não sei. A música foi o suficiente para a música fazer ele perder noção e dirigir feito um retardado. E caso ele seja um retardado e dirija assim o tempo inteiro? Eu acho que ele só tinha um problema de coordenação motora, ele não tinha outro problema. Dependente da notícia. Ele achava que estava dançando e o carro estava parado, na verdade era o carro que estava rodando na pista e ele bem quietinho. Mas você nunca alterou seu estado de consciência só por causa de uma música? Ou você nunca ouviu uma música sóbria o suficiente? Você altera o seu estado emocional, não o seu estado de consciência. Se cai no sono for uma alteração do estado de consciência, então o Pink Floyd tem esse efeito em mim. Você acha que um cara numa rave bem perto da caixa de som, mas uma aí frequência, não faz o cara... Ué, então... No físico nesse sentido, ele vai ficar surdo, ele vai ficar com aquele zumbido... Não. O que acontece muito, por exemplo, é por que todo ritual, por exemplo, xamânico, não todo, mas porque tem vários a batida rituais de e tal, porque bate na... mas aí você tem a ver com o ritmo do seu ritmo cardíaco. Não tem nada a ver com isso, não, é só porque é hipnótico. É um som monótono e contínuo. Isso. Então, um mantra, por exemplo, também. O cara, não dá pra viajar com isso? O cara tinha que... Dá pra viajar com isso. Mas esse cara tinha que estar há muito tempo ouvindo a mesma música repetitivamente, numa frequência X, num volume X. Ou o cara é mais sensível do que a gente, sei lá. Sem prestar atenção na estrada. Pra mim, a manchete da notícia é: o sujeito que dirigia erraticamente foi preso e inventaram desculpa bizarra pra botar essa pessoa que claramente não sabe dirigir atrás das grades, que é o lugar onde ela merece. Mas se a justiça inglesa funciona assim, é bem preocupante, né? Vamos achar qualquer desculpa para poder fazer o que a gente já queria fazer de começo. Não, mas eu acho correto. A gente podia suspender essa lei para dizer que a gente pode prender qualquer um que esteja ouvindo o sertanejo universitário, funk, forró e o calypso. Pra que prender? Vai só ocupar espaço e gastar dinheiro. Basta uma bala e resolve o problema. Também. Não, mas calma. Eu queria deixar claro aqui que o Jornal Sensacional respeita qualquer forma de qualquer raça, cor, credo, religião, espécie, filo, reino... Expressão artística. Respeita tudo isso. A gente só tem preconceito contra gosto musical. E até bomba trencer e simpatizantes. Você tá falando do que mesmo, que eu não sei mais? Eu também não sei do que você tá falando. Bomba trencer. Você não sabe o que é bomba trencer? Vou pôr uma foto de um bomba trencer. São aqueles caras que a qualquer som de drum and bass, eles já imediatamente eles são bombados, eles tiram a camisa, aquela galera que vai na sabe de onde e fica derretendo na frente da caixa de som. Ou de novo, outro nome pra isso. Lugares que você anda frequentando, papá. Eu nunca fui, minha mulher foi, disse que é muito bom. Então, mas esse bombado aí, eu acho que ele se insere na pesquisa que fizeram sobre tamanho de pinto. Eu queria dizer que o Jornal Sensacional respeita todos os tamanhos de pinto. Respeita todos os tamanhos de pinto e que isso é uma notícia científica, então não tem restrição de idade. Os caras fizeram uma pesquisa na Austrália e chegaram à conclusão de que o tamanho do pinto importa. E a pesquisa foi o seguinte: eles pegaram 105 mulheres, todas heterossexuais, ou seja, todas apreciavam a fruta, e combinaram 3 traços físicos, que foi o tamanho do pênis flácido, a altura e a razão entre o ombro e o quadril.
A altura do pênis ou a altura do homem? A altura do homem, né, criatura? E aí eles descobriram, incrivelmente, que esses traços, as mulheres percebiam os homens mais ou menos atrativos de acordo com a combinação desses traços. E aí tem resultados bem interessantes. Por exemplo, o tamanho do pipi, ele é mais importante se o cara for mais alto. Então, quanto mais alta a pessoa, mais ele precisa ter um pinto grande. E que a proporção entre o ombro e o quadril, sozinho, é o traço mais importante do que o tamanho do pinto, se for considerado sozinho. Então, esse cara, que nem esse do vídeo do Fafá, que é bem coxinha, sabe homem coxinha? Aquele que, né, tem a É fama sabirila, sabirila. Sim, Perna né? de sabiá e tronco de gorila. Isso, também chama de homem esfirra, né? Ou Ele é homem considerado nuvem. mais atrativo. Outra coisa que era engraçada na pesquisa, assim, tem várias. Eles foram cruzando todas as informações sobre o que as mulheres consideravam mais atrativos. Aí, as medidas eram autorrelato, né? Elas falavam qual que elas consideravam mais atrativo, qual combinação, e o tempo que a pessoa passava olhando para a figura, que também é uma medida de apreciação. Era um gráfico, era um desenho ou era uma Deixa eu foto? mostrar para você. Era Eles aquele fizeram esqueminha... com computação gráfica, eles fizeram 343 combinações entre esses três traços. Vem? Era um desenho. Então, o desenho em si é bizarro. Alienígenas. Porque eles fizeram isso para eliminar as outras variáveis, do tipo cor da pele, ou expressão facial, se tinha pelo ou não, entendeu? Era só para mostrar as características. E eles iam mostrando para as mulheres de 3 em 3 e faziam as medidas. O resultado mais chaptura é que realmente elas sempre achavam mais bonito o cara que tinha o pinto maior, em proporção ao tamanho do corpo e em proporção ao como é que chama isso aqui? Ao ombro. Então, se o cara era tipo peito de pombo assim, ele tinha que ter um pintão para ser considerado bonito. Quem acredita ou acreditava nessa história de que tamanho não é documento? Eu também não sei quem foi que inventou essa notícia. É como uma pesquisa que fizeram, acho que 2005, 2006, para ver qual o melhor qual o formato do corpo feminino que os homens mais gostavam. Eu lembro tem disso. uma razão para mulher, tem também. E tem outra de simetria do rosto também, que você considera mais bonito. Quanto mais simétrico, mas é só até um limite. Se o rosto for perfeitamente simétrico, a gente considera muito feio. É creepy. Não é feio. Fica bem creepy. Não é feio, dá aquela sensação bizarra. Assim. É estranho. Eles faziam isso, né? Eles faziam espelhado, né? Isso. Pegavam a imagem espelhada, igualzinho, um lado pro outro. Aí você olha assim e fala... Daí dava uma repulsa, assim. Tem um negócio que eu vou dizer aqui que vocês não vão poder desver. Abram qualquer imagem de Tom Cruise, que obviamente ele está sorrindo, e notem que ele tem um dente exatamente no meio da cara. Mas o Tom Cruise, ele é esquisito. Se você ficar olhando muito pra ele, você descobre que ele é feio. É aquele olhar psicopata que ele tem. De que Não tá sei, sorrindo por coisa... fora, mas ele por dentro tem ele não tá sentindo juntinho, nada. Assim, sabe? Sabe os olhos junto? Parece que alguém gritou com a cara dele junto. Quando você tá falando, ele tem cara de cu, é isso. Ele fica com os dois juntinhos. Tem aquela da namorada que era alérgica a castanhas do Pará e foi intoxicada porque o namorado tinha comido castanhas do Pará e tinha, não é bem descomido, mas tinha ejaculado lá. Regurgitado pela boca do... Tá, mas e aí? Não, desenvolva. Qual que é o tema? Qual que é o título? Qual que era a manchete mesmo da notícia? A notícia ficou um pouco... Qual delas? A do Pintudão? Da moça que teve uma reação alérgica à castanha do Pará. Não, isso era só alegação. Ah, tá. Essa não é a notícia. Falando em castanhas do Pará... Quem tava falando em castanha do Pará? Sim. Cientistas descobriram que o famosíssimo efeito castanha do Pará reduz significativamente com a ausência de gravidade. Quanto menor a gravidade, menor é o efeito.
O que é esse tão famoso, tão falado e aclamado efeito castanha do Pará? É o que eu chamo de efeito feijoada cozinhando. Mas oi? Porque quem já fez uma feijoada sabe que quando a panela está sendo agitada, a agitação promovida pela turbulência da água fervendo cria uma agitação suficiente que faz com que o feijão afunda e as deliciosas e visualmente pouco atrativas partes variadas do porco sobem, porque o grão é menor e, devido à agitação, afunda. O efeito castanha do Pará, ou Brazil Nut Effect, tem esse nome por causa das castanhas mistas que vêm nas latinhas, que quando as pessoas abrem, invariavelmente as castanhas do Pará, que são as maiores, estão em cima. Eles dizem que esse efeito é contraintuitivo, mas que tipo de idiota acha que a castanha vai afundar no meio das outras castanhas só pelo simples expediente dela ser maior do que os amendoins ou os pistaches? Pois é, eu também nunca entendi isso. Quando eu descobri que isso era contra-intuitivo, eu falei, nossa, o que eu tô fazendo errado? Tem que pensar, eu acho que é mais um exemplo de como as revistas em quadrinhos estão porque todo mundo pensa no peso da castanha e não no formato dela. Não no quanto ela é maior, mas no peso. É a geração que cresceu vendo patos antropomorfizados pulando em piscinas de moedas sem morrer instantaneamente. Bom, o que é esse efeito castanha do Pará? É o que chamam de convecção granular. Você tem coisas de formatos e tamanhos diferentes dentro de um certo recipiente. Com a agitação, os menores entram nos espaços entre os maiores e vão indo cada vez mais para baixo. Por consequência, os pedaços maiores vão subindo. Existe um asteroide chamado 25143 Itokawa, onde isso é bem visível. Tem peças muito maiores de aglomerado na parte de fora do que pequenas. E a notícia é que descobriram que esse efeito diminui com a gravidade. É um daqueles momentos que você faz, do que diabo esse povo está falando, e logo em seguida você faz, obviamente. Obviamente, exato. Obviamente. Não é das coisas mais chocantes da história da ciência, mas é um grande candidato para o Ig Nobel 2013. E aí, acho que a única aplicação realmente que eu achei interessante, que serviria para pessoas comuns, não pessoas comuns, porque envolve esquiar na neve. É um sistema de segurança em avalanche, que é um airbag no formato de mochila, que se abre durante uma avalanche. E faz você ficar grande. Exatamente, o tamanho do balão. E quanto maior você faz, menos você fica enterrado. Exatamente, o tamanho do balão, por causa da convecção granular, deixa o idiotinha que estava esquiando numa área de risco de avalanche acima dos flocos de neve. Agora pensa, o pobre do anão, o anão de ombros curtos, numa pilha de homens, ele sempre rejeitado pelas mulheres, ele resolve espairecer fazendo uma viagem para Aspen. Chegando lá, ele enfrenta uma avalanche e ainda vai ser soterrado, e a chance dele morrer é muito maior do que o grandão ombrudo que vai estar com uma loira e uma morena esquiando lá na neve. Por causa dos vídeos que você estava assistindo, eu achei que você estava pensando numa montanha de homens empilhados. Também. E o anão ia acabar indo pro fundo. Isso foi o Jornal Sensacional, notícias de segunda mão com comentários de primeira, comentários de Ana Arantes, Igor Santos e eu, Rafael Bem. E até uma próxima. Tchau.